E aí, gente, tudo bem? Escuta só isso. Relógios e beijos. Quem os relógios inventou? De certo, algum homem sombrio e friorento. Numa noite de inverno tristemente, sentado na lareira, ele cismava, ouvindo os ratos a roer na alcova e o palpitar monótono do pulso. Quem o beijo inventou? Foi lábio ardente, foi boca venturosa, que vivia, sem um cuidado mais que dar beijinhos. Era no mês de maio. As flores cândidas a mil abriam sobre a terra verde. O sol brilhou mais vivo em céu de esmalte, e cantaram mais doces passarinhos. Esse tipo de texto, para você, soa mais como uma narrativa ou como um poema? Logicamente, ou pelo menos eu espero que logicamente isso tenha soado como um poema, porque é um poema, traduzido pelo Álvares de Azevedo. Olha só, tá na Lira dos 20 anos. Se você disse poema, você sabe o que é um poema. Você já deve ter lido um poema e você sabe mais ou menos como é a estrutura de um poema. Geralmente, poemas têm uma certa disposição na página. Você certamente já deve ter ouvido que o poema explora, ou pode explorar o branco da página, explora a disposição das palavras, esse tipo de coisa que todo professor de literatura fala. Mas quando você olha um poema, você sabe que ele é um poema. E quando você olha um texto narrativo, né, um conto, uma história, uma novela, você sabe que é um texto narrativo. E quando você olha um texto de drama, né, um texto de teatro, uma peça de teatro, você sabe que é uma peça de teatro. Porque ela é majoritariamente composta de falas, você tem as rubricas ali, com uma fonte diferente, nomes dos personagens à esquerda. Tudo isso constitui uma coisa que antes mesmo de Aristóteles já se discutia, que são os gêneros textuais, os gêneros literários, mais especificamente. Essa noção aristotélica de que existam três gêneros, né, três gêneros básicos, que são a poesia, a lírica, a épica e a dramática, é uma noção que existe até hoje, pelo menos na crítica, na teoria ocidental, pelo menos, que trata a literatura como um campo que pode ser dividido em três: entre lírica, entre dramática e entre épica. Na faculdade, ou melhor, se eu quiser ser um pouco pedante, eu posso dizer na universidade, né? A gente tá lendo um texto de um cara chamado Anatol Rosenfeld, que chama, deixa eu ver o nome, esqueci o nome, o Teatro Épico. A gente não vai ler o livro inteiro, a gente leu só o comecinho do livro, que na verdade são algumas preliminares, né, pro livro, que não trata do teatro épico. Na verdade, ele trata dos gêneros literários a partir do ponto de vista aristotélico, né? Justamente essa visão aristotélica parece ser uma visão simples. Você divide a literatura em épico, coisas narrativas com um narrador afastado, ou líricas, que é uma expressão mais subjetiva, quase que necessariamente individual, mesmo que trate de um coletivo, ou dramático. E aí você está tratando de um texto que serve para apoiar uma ação na frente dos olhos de espectadores, e uma ação que é contínua e que deve ter um começo, meio e fim lógicos e que se desencadeiam sequencialmente. Até aí tudo bem, todo mundo tem essa noção, mesmo quem não saiba explicar desse jeito, tem essa noção. Mas o que eu faço quando o narrador se intromete na história? O que eu faço quando um poema conta uma história? Ou então o que eu faço quando um teatro nada tem a ver com uma história que começa, se desenvolve e acaba? O que eu faço com um teatro que é lírico? O que eu faço com um poema que é épico? E o que eu faço com um épico que é lírico ou que é dramático? Ou que não é épico de maneira nenhuma, ou quase nenhuma? Essas questões, elas são tratadas aqui, nesse texto aqui. Eu não sei se eu mostrei a folha, né? Mas, pra quem não sabe, é assim que a gente lê coisas na faculdade. A gente tem que imprimir os textos, e isso é... Bom, se você for rico, você compra os livros, né? No caso, eu não sou, então eu imprimo. E esse texto, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente pode tratar essas palavras, né? Esses gêneros, lírico, épico e dramático, de duas maneiras. E duas maneiras entrelaçáveis, inclusive. Que é basicamente, você pode falar que essas palavras são substantivos
E quando você trata essas palavras de maneira substantiva, você está dizendo que, sei lá, os textos desse livro aqui, ou seja, os poemas da Líria dos 20 anos, pertencem à lírica. E lírica aqui é um substantivo, né, obviamente. Quando eu trato de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu falo que esse texto pertence à épica, porque ele tem uma narrativa, né? Enfim, eu não tenho um texto comigo aqui agora de teatro, mas... eu tenho ali em cima, mas eu tô com preguiça de pegar. Quando eu pego esse texto e falo assim, esse texto pertence à dramática, eu tô falando que eles pertencem a um campo, por conta da estrutura deles, a estrutura geral. No caso da Líria dos 20 anos, eu tenho textos alinhados à esquerda, com um título que define mais ou menos o tom do poema, o que é que eu quero alcançar com as minhas imagens, etc. Quando eu falo que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto épico, é porque eu tenho uma estrutura de texto em prosa, com palavras que vão até o final da folha, não é? Dessa maneira, com parágrafos... Ixi, a câmera desistiu de focar. Ou eu posso tratar esses gêneros do modo adjetivo, que é basicamente dizer que eu tenho num certo texto um tom lírico, mesmo que o texto não seja da lírica. Eu posso ter um teatro lírico, como o exemplo do meu professor na faculdade, o teatro de Garcia Lorca. Ou então eu posso tratar de um teatro mais ou menos lírico também, do Samuel Beckett, que é um teatro bem diferente, bem esquisito, em que a disposição das coisas e as imagens bem poderosas ali fazem com que ele não seja um teatro natural, um teatro típico, né? O tradicional, digamos assim. E essa noção adjetiva, ela é muito importante porque é a partir dela que a gente consegue chegar no objetivo do vídeo de hoje. Mas agora eu quero ler um pedaço de um capítulo do Memórias Póstumas para vocês. E aí, escuta só isso. Tem um certo ponto da história aqui em que o narrador, né, o Brás Cubas, tá meio que ficando para trás, tá sendo passado para trás pelas outras pessoas que se desenvolveram mais que ele, ou criaram, fizeram coisas que ele não fez. E para suprir esse vazio que ele tem em si, por não conseguir chegar nas outras pessoas, ele vai sempre dizendo que ele menosprezava essas pessoas, de certa maneira, para fazê-las se sentir menores do que ele. Ou pelo menos para se fazer sentir maior do que as outras, né? Para quem leu, você sabe que ele não fez nada, no final das contas. Ele fala que estudou, fala que fez isso, que fez aquilo, e no final do livro ele não fez nada, inclusive não teve filhos. Numa desses capítulos em que ele tá falando sobre isso, ele para de narrar a história para começar um capítulo só dedicado a essa coisa que ele tá falando, que não tá focando aqui, mas o nome é A Ponta do Nariz, tá? Eu juro por tudo. Capítulo 49. É isso, 49. A Ponta do Nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss, ou sei lá como é que fala isso, que é um personagem do Cândido, do Voltaire, é que o nariz foi criado para o uso dos óculos. E tal explicação, confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do fakir, que é aquele cara muçulmano, né, que ele é um asceta, né, ele se livra de tudo para ter uma vida pura e desprendida dos bens materiais. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Aí beleza, ele vai falando do fakir e tal, e no final ele diz assim: a conclusão, portanto, é que há duas forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Agora, eu vou te dizer os personagens desse livro. A gente tem Brás Cubas, né, o principal. A gente tem o seu concorrente político, que eu não vou lembrar o nome. A gente tem a Virgília, se eu não me engano, né, que é o grande amor dele, né. Tem o Quincas Borba, que até aparece ali no meio, e enfim.
e alguns outros personagens mais esquecíveis, talvez. Ah, menos a Eugênia. A Eugênia é clássica, né? Enfim. Agora me diz qual desses personagens apareceu aqui. Nenhum deles apareceu. Nem mesmo em forma de imagem, né? Nem que eu estivesse descrevendo um sonho. Nenhum deles apareceu aqui. Esse capítulo não é sobre a história. Ou, na verdade, é. Justamente porque é um capítulo desse narrador, que é intruso, né? Tipicamente. Que entra no texto para definir alguma coisa que ele quis para provar o seu ponto, ou então para, no caso do autor real, né? Que é o Machado de Assis, para que o Machado colocasse nesse texto alguma característica que ele queria colocar, como sei lá, mostrar para o leitor que o narrador é fictício do texto, o Brás Cubas, não é exatamente confiável, talvez, ou então que ele está logicamente mostrando, que ele está evidentemente mostrando a história do seu ponto de vista, que é também o que vai acontecer ali no Dom Casmurro. Essa intrusão, essa intromissão tem um propósito extratextual, mas não funciona na narrativa. E a gente lê aqui no Rosenfeld que o narrador de épica pura é um narrador afastado, que não se intromete na história, apesar de organizar a história e tudo mais. A história deve ser sobre ele, sobre ela, né? O pronome principal da narrativa épica é o pronome da terceira pessoa, que trata as pessoas que estão lá, no passado, ou as pessoas que estão agora, mas que não estão aqui, estão lá. Esse autor, né, o Machado de Assis e o Mário de Andrade, em Amar Verbo Intransitivo, eles têm essa intromissão, o narrador deles, né, no caso, tem intromissão na história para tratar de coisas que não são da história. Inclusive, o Amar Verbo Intransitivo tem um narrador que é extratextual, é o próprio Mário de Andrade. Ele tem uma passagem aqui que ele vai tratar do pirandellismo dele. Luigi Pirandello foi um teatrólogo, né, um dramaturgo, que escreveu algumas peças e também algumas narrativas, né, que não eram peças. E nessa sua escrita, ele acabou meio que cunhando, né? Forjando é um pouco forte. Ele acabou cunhando uma teoria, assim, de como os personagens existem para um escritor. E o pirandellismo é essa teoria dele, que não é bem uma teoria, né? Mas que ele diz assim: os personagens não existem porque eu crio, porque eu os crio, mas porque eles vêm até mim. E justamente o Mário de Andrade, ele tem uma parte do texto aqui em que ele tá narrando tudo. Então, olha, o texto tá assim, né? Tem uma divisão aqui, e aqui em cima é a narrativa. Aqui pra baixo é essa parte que eu tô falando do narrador intruso. Olha só como que tava a narrativa. Fraulein esperou um segundo. Nada tinham para lhe falar aqueles dois. Cumprimentou e saiu. Subiu pro quarto. Fechou-se. Tirou o casaco. O pensamento forte imobilizou-a. Comprimiu o seio com a mão, ao mesmo tempo que amarfanhava-lhe a cara uma dor vigorosa, incompreendida assim. Mas foi 1 minuto apenas. Dominou-se. Tinha que despir-se. Continuou se despindo. E Carlos? Minuto apenas. Varreu o caminho. Prendeu com atenção os cabelos. Lavou o rosto. Se deitou. Um momento no escuro, os olhos ainda pestanejavam, pensativos. Nada tinha com isso. Haviam de lhe pagar os 8 contos. Mas agora tinha que dormir. Dormiu. Aí tem aquela pausa, né? No texto. E vem assim. Aquilo de Fraulein falar que hoje a filosofia invadiu o terreno do amor, e mais 2 ou 3 largadas que escaparam na fala dela, só vai servir para dizerem que o meu personagem está mal construído e não concorda consigo mesmo. Me defendo já. Esse me é um pronome de primeira pessoa. E a primeira pessoa aqui é, obviamente, o narrador. Mas olha o que ele diz em seguida. Primeiro, que mentira, meu Deus! Dizerem Fraulein, personagem inventado por mim e por mim construído, não construí coisa nenhuma. Um dia, Elsa me apareceu. A Elsa é a Fraulein, né? Era uma quarta-feira, sem que eu a procurasse. Nem invocasse, pois sou incréu de mesas volantes e de médiums de casas. Quer dizer, ele tá falando que ele não viu uma visão, né, do céu e ele não tava doidão de droga também. Ele só recebeu essa personagem na mente. Um dia, era uma quarta-feira, Fraulein apareceu diante de mim e se contou. Se contou, né? O que disse aqui está com poucas vírgulas, vernaculização, acomodatícia e ortografia. Eita, que vocabulário, hein? Os personagens, é possível que uma disposição particular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas por eles apresentadas,
essa toda a minha falta. E aí ele tá falando que, basicamente, ele tava lá, e aí chegou a Fraulein, e se apresentou pra ele, contou a história pra ele. Mas quem é ele? O narrador. E o que o narrador tá fazendo na história? Isso não vai mudar absolutamente nada na história, né? Não vai mudar nada na história, até onde eu sei. Ele até vai meter um francês aqui no meio, e vai falar de alguns autores e tal, não sei o quê. E no final ele só acaba esse devaneio dele no meio aqui pra continuar a história, né? Claro, tem uma parte aqui que ele também tem esse devaneio repentino, né? É quase que um fluxo de consciência do narrador. E ele para no meio da história de novo pra começar a devanear sobre como ele construiu o personagem, isso e aquilo. Mas nessa vez tem um propósito, dessa vez que eu tô falando. Segunda vez ele acaba o texto com essa parte, né? Com uma referência a alguma coisa que cai e fala assim caía também o cabelo da personagem X. Aí ele começa a narrar a cena, né? Enfim, tudo isso pra dizer que os textos não são regulares. Eles não são um ou outro. E na verdade é impossível chegar a um gênero puro. É impossível um texto ser só dramático, um texto ser só lírico, um texto ser só épico. Mas uma coisa legal é quando eles se misturam propositadamente. E não por contaminação indesejada ou inconsciente. Quando você tem um poema que está falando de alguma cena, e ele acaba narrando, sem querer, na construção de uma imagem, sei lá, um bicho está andando, e ele descreve o caminhar desse bicho, ele tem ali um traço de narrativa, porque ele está descrevendo uma cena que está acontecendo. E essa descrição de cenas é típica da épica. Só que isso está dentro do poema. E é uma contaminação involuntária. Acontece naturalmente e a pessoa não vai evitar isso. Às vezes ela até escolhe fazer esse tipo de coisa. Mas o legal da literatura, o gosto da literatura mesmo, a graça, é quando a contaminação é forçada pelo autor. Então, por exemplo, a gente tem um livro aqui bem pequenininho, né? Minúsculo. Eu leio esse texto aqui todo dia, né? Olha só o tamanho dele. Chamado Ulisses, né? É aquele tipo de texto que você lê em uma sentada, né? Lá ele. Traduzido pelo incrível Caetano Galindo. Inclusive, deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que é o meu motivo de orgulho pros próximos 30 anos. Que é isso aqui, ó. Olha só. Meu Deus, espero que eu não tenha rasgado nada aqui. Tá. Ó. Opa. Ai, meu Deus. Calma. Vou segurar assim. Pronto. Pra você que não entendeu essa caligrafia bela, tá escrito assim: Pedro, boas-vindas ao mundo do Ulisses. Assinado Caetano W. Galindo. Uhum. Eu esqueci qual que é o sobrenome W dele. Bom, não vou lembrar, mas enfim. Neste minúsculo livro aqui, no Ulisses, a gente tem uma das ferramentas literárias que eu acho mais bonitas de todas e as mais potentes também. E também uma das mais complicadas. Que é, como você já deve ter pensado, o fluxo de consciência. O fluxo de consciência na literatura, ele serve para quebrar uma coisa que define muito mais claramente o que é um gênero ou outro. Que é aquela coisa que eu não falei no começo do vídeo. Você sabe que um poema é um poema, ou que um texto narrativo é um texto narrativo, por conta do ritmo. E aí quem vai tratar disso é o Fry, eu escrevi aqui para eu não esquecer, o Northrop Frye, num verbete dele, num livro de terminologia literária, que chama Verse and Prose, é um texto que trata de verso e prosa, e para definir a diferença entre os dois, ele fala que a diferença entre os dois é o ritmo. Uma das diferenças, né? A principal é o ritmo. Então você sabe que um poema é um poema porque ele tem métrica, ou não, né? Porque ele tem rimas, ou não também. Mas porque ele tem um certo ritmo. Mesmo sem métrica e mesmo sem rima, você sabe que é um poema. Principalmente por conta da disposição dele na página, que cria um ritmo artificial. A gente tem em Ulisses acho que um dos mais famosos exemplos, se não o mais famoso exemplo, de fluxo de consciência, que é simplesmente um capítulo com páginas e páginas do mesmo fluxo de consciência, que se quebra algumas vezes em parágrafos, mas que são parágrafos que basicamente são a mesma coisa. Tá vendo? Isso tudo aqui é um bloco de texto só. Às vezes ele se quebra, né? Mas a quebra é tão minúscula que você não percebe quando ele quebra. Olha só o começo desse
desse fluxo de consciência da Molly Bloom, que é a personagem do livro que acaba, né? Acaba a narrativa. Sim, porque ele nunca fez uma coisa dessa de me pedir café na cama com 2 ovos desde o Hotel City Arms, quando ele ficava fingindo que ficava de cama, com uma voz de doente posando de príncipe para se fazer de interessante para aquela velha coroca da senhora Riordan, que ele achava que tinha bem na palma da mão, e ela não deixou nem um tostão pra gente, tudo pras missas pra ela. E a alma dela, a maior mão de vaca do mundo, sempre foi, tinha medo até de gastar 4p pro álcool metilado dela, me contando todas as mazelas dela. Era muito blá 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 sobre política e os terremotos e o fim do mundo. Deixa a gente se divertir um pouquinho antes. Deus que ajude o mundo se todas as mulheres fossem do tipo dela, balhando os maiôs e os decotes que claro que ninguém ia querer que ela usasse. Acho que ela era toda santa, porque nenhum homem ia olhar pra ela 2 vezes. Tomara que eu nunca fique que nem ela, e não sei como que é que ela não queria que a gente cobrisse a cara, mas era uma mulher bem educada, com certeza, e aquele palavrório dela de Sr. Riordan pra cá e Sr. Riordan pra lá. Acho que ele foi feliz de se ver livre dela e o cachorro dela cheirando as minhas partes e sempre fuçando para entrar debaixo da minha anágua, especialmente naqueles dias ainda. Ainda assim, eu gosto disso, nele educado com as velhinhas assim. Não tem vírgula, basicamente. Esse texto não tem ritmo. O ritmo dele é grudar todas as coisas. E o que é que se criou aqui, sim, com a perda do ritmo? Uma coisa completamente nova. Porque houve contaminação completa. Num texto que não há ritmo evidente e um texto que há ritmo, a gente pode misturar os dois, tanto no quesito estrutural, que é o ritmo da disposição das palavras, né? O ritmo artificial, como o ritmo natural. Às vezes o ritmo da palavra, né? O ritmo ou a rima. E quando a gente mistura os dois, a gente tem uma coisa completamente nova, porque a gente não, na verdade, pode misturar coisas que são além do ritmo, coisas além da disposição das palavras ou além dos sons, como as imagens. Tem um texto do Otávio Paz, que a gente está lendo também nessa matéria, que fala sobre as imagens, que são uma coisa interessantíssima para a poesia, porque as imagens são basicamente aquilo que sustenta o motivo do poema, às vezes. As imagens são muito potentes porque elas são contraditórias e porque elas conectam e fazem ser, de fato, iguais, coisas que não são em nenhuma natureza iguais. E, enfim, daí a gente pode entrar em outras discussões, como a verdade do poema, a verdade literária, né, no caso, a noção de construção de elementos verídicos, a verdade lógica e a verdade analógica, essas coisas, né, que a gente discute na literatura. Quando a gente pega essas imagens, mistura com o ritmo, ou com a falta dele, com rimas e aliterações, ou com quebra de rimas e aliterações, quando a gente pega tudo isso e mistura com um traço narrativo, ou seja, a gente pega coisas do lírico e mistura ao narrativo, e no caso aqui a gente também está misturando ao dramático, porque é uma fala. O dramático, você deve se lembrar, ele é majoritariamente construído de falas. Quando a gente mistura tudo isso, a gente tem, por exemplo, o fluxo de consciência. Isso é fantástico, na minha opinião, porque essa é a graça da literatura. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, literalmente. Você não precisa se prender à busca pela construção da lírica pura, mais pura de todas, que não tem contaminação de descrições, não tem contaminação de comunicação entre personagens. Não tem nem personagens, às vezes. Ou você não precisa, aliás, se prender na construção de uma épica pura em que você não, né? O narrador é o mais afastado possível da história e ele não toca na história e tudo ali é manipulado para contar uma história boa que só serve para descrever. Não. Às vezes a contaminação, ela é boa. Ela é a graça de escrever. Porque você escreve como você bem quiser. E escrevendo como se bem quiser, se faz uma coisa autêntica, uma coisa bonita, uma coisa que eu acho que é justamente o objetivo da literatura. É fazer estética. Mesmo que o texto fique feio, fique cheio de problemas gramaticais ou cheio de problemas estruturais, mesmo que fique esquisito de ler, fique difícil de ler, a graça é chegar à estética. Ou à anti-estética, né? Mas enfim, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu não tenho muito mais o que falar. Se você quiser ler o texto aí, você pode procurar na internet. Esse aqui é o Teatro Épico de Anatole Rosenfeld.
O texto do Otávio Paz, eu não lembro o nome, eu acho que era A Imagem do Poema, a Imagem Poética, sei lá, não lembro. E o outro era do Fry, é um verbete, Verse and Prose, certo? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu não tenha me enrolado muito e que você desfrute de alguma maneira do que eu falei, né? Enfim, se você puder, leia Mário de Andrade, leia Machado de Assis, leia Joyce. Eu ainda não li Ulisses, porque eu não me sinto preparado ainda para este pequeno livro, né? Mas eu já li o anterior a esse, né? Anterior, né, de certa forma, que é Um Retrato do Artista Quando Jovem. Mas enfim, leia coisas e você vai ver como essas coisas estão lá e como é muito bonito você ver a contaminação das coisas. E como, às vezes, ser puro não é o objetivo principal e não é o melhor dos objetivos. Certo? É isso. Muito obrigado por assistir e até uma próxima. Tchau.